E se a maior resposta da sua vida estivesse escondida dentro de você e você ainda não tivesse percebido? Veja o vídeo e descubra. Você já parou para se perguntar o que você realmente conhece sobre si mesmo? Essa foi a pergunta que atravessou séculos. Uma frase simples, esculpida na entrada do templo de Delfos, na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. Dizem que Sócrates a adotou como princípio máximo da filosofia. Mas o que ele realmente queria dizer com isso? E o que essa frase tão antiga, tão repetida, ainda tem a nos ensinar em um mundo que vive na correria, nas redes sociais, nas comparações, nos ruídos de mil vozes tentando nos dizer quem somos. Vivemos em uma era de informações infinitas, mas de introspecção escassa. Sabemos tudo sobre o mundo e quase nada sobre nós. Sabemos o que está em alta, o que os outros estão fazendo, o que precisamos comprar. Mas quando foi a última vez que você parou em silêncio para ouvir o que está acontecendo dentro de você? Este vídeo é um convite para olhar para dentro, para atravessar as camadas da mente, da alma e da psique humana. Porque talvez, e Sócrates já intuía isso, toda a sabedoria verdadeira começa quando a gente se atreve a se conhecer. Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas, conversando com quem quisesse ouvir. Eram diálogos simples, mas profundos. Ele fazia perguntas que desmontavam certezas, e quando as pessoas tentavam responder, ele mostrava com paciência e ironia o quanto achavam que sabiam, mas que na verdade não sabiam de fato. Foi por isso que ele dizia: só sei que nada sei. Mas repare, essa não era uma frase de ignorância, era uma frase de consciência, porque reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para o autoconhecimento. A maioria das pessoas acredita se conhecer, mas será que conhecemos mesmo? Ou será que conhecemos apenas a imagem que construímos para o mundo ver? O eu das redes sociais, das respostas automáticas, das expectativas alheias? A psicologia moderna chamaria isso de persona, um termo usado por Carl Jung para definir a máscara que usamos para interagir com o mundo. Ela é necessária? Sim, mas o problema é quando confundimos a máscara com o rosto, quando passamos tanto tempo representando que esquecemos quem está por trás da personagem. O autoconhecimento exige coragem para olhar para dentro e perceber que talvez aquilo que você sempre acreditou sobre si mesmo não é completamente verdade. Talvez você não seja tão racional quanto pensava. Talvez suas motivações não sejam tão nobres assim. Talvez existam feridas antigas dirigindo suas escolhas sem que você perceba. E é aqui que o conhece-te a ti mesmo deixa de ser uma frase bonita e se torna uma jornada. Uma jornada que começa com humildade e se aprofunda com verdade. A psique humana é como um oceano. A superfície é o que mostramos, o consciente. Mas nas profundezas há correntes invisíveis que moldam nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Freud foi um dos primeiros a explorar essas profundezas. Ele dizia que dentro de nós existe uma força inconsciente, desejos, medos, traumas, que agem mesmo quando acreditamos estar no controle. Quantas vezes você já reagiu de uma forma e depois se perguntou: por que eu fiz isso? Por que eu me saboto assim? Essas perguntas são o início do autoconhecimento. Carl Jung, por sua vez, ampliou essa visão. Falou do inconsciente coletivo, dos arquétipos, imagens universais que habitam o inconsciente humano. Dentro de nós há o herói e o vilão, a luz e a sombra, o sábio e o tolo. Negar a sombra
é negar metade da alma. E é por isso que o autoconhecimento não é sobre se elogiar ou descobrir qual é o seu tipo psicológico. É sobre enfrentar o que você não quer ver. A psicologia junguiana nos ensina que o verdadeiro crescimento acontece quando integramos o que está na sombra, quando paramos de projetar nossos medos nos outros e reconhecemos que o que mais criticamos fora de nós quase sempre existe também dentro de nós. Talvez seja por isso que tantos evitam o autoconhecimento, porque ele dói. Ele desmonta defesas, ele faz você se despir das justificativas que sustentam sua identidade. Mas é justamente nesse despir que nasce a clareza. Conhece-te a ti mesmo não é um convite confortável, é um chamado para mergulhar e mergulhar fundo no mistério que é ser humano. O ser humano é mestre em se enganar. A mente cria narrativas para proteger o ego, porque encarar a verdade às vezes é doloroso demais. Nos convencemos de que somos boas pessoas, racionais, certas. Mas será que somos? Ou será que somos apenas aquilo que precisamos acreditar para continuar funcionando? A psicologia chama isso de dissonância cognitiva, o desconforto que sentimos quando uma verdade interna entra em conflito com a imagem que temos de nós mesmos. E para aliviar esse desconforto, a mente cria justificativas. Por exemplo, alguém se diz honesto, mas aceita pequenos atos de desonestidade, porque todo mundo faz. Ou alguém se vê como generoso, mas age por necessidade de aprovação. Autoconhecimento é o oposto do autoengano. É perceber essas distorções sutis, essas pequenas mentiras que contamos a nós mesmos todos os dias. E aqui entra algo essencial. O autoconhecimento não é um destino, é um processo. Não é uma ficha que cai de uma vez, é uma sequência de descobertas, de percepções, de quedas de máscara. A cada camada que cai, surge algo mais verdadeiro. E quanto mais verdadeiro, mais livre você se torna. Vivemos em uma sociedade de distrações. Tudo nos empurra para fora. Notificações, opiniões, urgências. Mas o autoconhecimento exige um movimento inverso, voltar-se para dentro. Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E refletir é, antes de tudo, escutar. Escutar o corpo, as emoções, o silêncio. Escutar o que o seu cansaço está tentando dizer. Escutar o que o seu medo está tentando proteger. Escutar o que a sua raiva está tentando avisar. Meditar, escrever, observar seus próprios pensamentos. Tudo isso são portas para dentro. Mas não existe um único caminho. Alguns se conhecem pela arte, outros pelo trabalho, outros pelo amor e outros ainda pela dor. O importante é não fugir de si, porque o que você não encara te controla e o que você ilumina se transforma. No fundo, o autoconhecimento é um ato de amor, um amor que não idealiza, mas aceita, um amor que não quer mudar quem você é, mas quer entender por que você é assim. O autoconhecimento é a base da sabedoria. E sabedoria não é acumular informações, é entender como viver. Quando você se conhece, você entende seus limites, sabe quando precisa parar, sabe o que te faz bem e o que te destrói. Sabe quando está reagindo por dor ou por consciência. Sabe quando o não é libertação e quando o sim é submissão. E é aí que surge o equilíbrio. E é aí que a frase de Sócrates ganha vida. Conhece-te a ti mesmo, para então agir com sabedoria no mundo. A sabedoria verdadeira não está nos livros, mas na capacidade de perceber-se. É o olhar interno que diz: eu sei o que sinto, eu sei o que busco e eu sei o que ainda não curei. E quanto mais você se conhece, menos se perde nos outros, menos se abala pelas críticas,
menos se ilude com aparências, porque o autoconhecimento é o antídoto contra a manipulação, contra o medo e contra a superficialidade. Sócrates acreditava que conhecer-se era conhecer o divino, porque dentro de nós habita uma centelha de sabedoria que o mundo externo jamais poderá nos dar. E essa é a verdadeira liberdade. Viver de acordo com quem você é, não com o que esperam que você seja. Voltemos à frase. Na entrada do templo estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Mas o que poucos sabem é que havia uma segunda inscrição: e conhecerás o universo e os deuses. Talvez esse seja o segredo final, porque conhecer-se é, de certa forma, compreender o todo. Quando você entende o seu próprio caos, entende o caos do mundo. Quando compreende suas sombras, compreende a dos outros. Quando acolhe sua humanidade, reconhece a humanidade em todos. A jornada do autoconhecimento é longa, silenciosa e muitas vezes solitária, mas é também a mais libertadora de todas. Porque quanto mais você se conhece, mais se conecta com a essência e menos depende das máscaras. Então a pergunta volta para você. O que você realmente conhece sobre si mesmo? O que te move? O que te impede? O que você sente quando o mundo silencia? Talvez o primeiro passo seja simples. Parar por alguns minutos, respirar fundo e se escutar. Porque dentro de você há respostas que o mundo lá fora jamais poderá oferecer. E talvez Sócrates soubesse disso desde o início, que o caminho para a sabedoria não é para fora, é para dentro. Se você gostou desse vídeo, se ele tocou a sua alma, curta, comente e compartilha. E estamos esperando você para mais uma jornada.